Você já tentou emagrecer fazendo dieta, tá cortando tudo, passando fome, começando bem na segunda-feira e desistindo na quinta? E talvez o problema não seja a falta de força de vontade. Talvez o problema seja tentar emagrecer sem uma estratégia, sem uma rotina, sem entender como seu corpo responde à fome, à saciedade, ao sono, aos horários em que você come. O jejum intermitente ficou famoso porque ele promete algo que muita gente deseja: emagrecer sem precisar contar cada caloria do dia. Mas, para começar, o jejum não é milagre, não é punição e não é para todo mundo. Quando bem feito, ele pode ser uma ferramenta interessantíssima. Quando mal feito, pode virar compulsão, fraqueza, ansiedade e mais uma tentativa frustrada. Então eu vou te explicar hoje como pensar no jejum intermitente com segurança, o que fazer antes de começar, o que pode beber durante o jejum, como quebrar o jejum sem errar e o que você não deve fazer nessa estratégia. Eu sou a doutora Luciana Lavinho, sou médica, eu tenho mestrado em Ciência da Saúde, pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E nesse vídeo eu quero te ensinar o jejum do jeito certo, com consciência, sem extremismo e sem transformar a alimentação em sofrimento. Primeiro vamos entender a lógica aqui. Jejum intermitente é uma estratégia em que você alterna períodos sem comer com períodos de alimentação. Quando você fica algumas horas sem receber alimento, o corpo ele usa a energia da última refeição e com o tempo vai mobilizar reservas internas, incluindo gorduras, como fonte de energia. Mas isso não significa que quanto mais horas sem comer, melhor. Esse aí já é um erro enorme. O melhor jejum não é o mais longo. É aquele que seu corpo tolera, que não causa compulsão depois, que não destrói seu sono, que não atrapalha o seu trabalho, que não derruba sua energia e que se encaixa na sua rotina. Jejum bom é o jejum sustentável. Então, antes de pensar em 16, 18 ou 24 horas, comece pelo básico, pare de beliscar o dia inteiro. Muitas pessoas não precisam começar com um jejum longo. Elas precisam sair do modo de comer toda hora. Um café ali, uma bolachinha aqui, uma fruta sem fome, um pedaço de pão, um doce, uma pipoquinha, um lanchinho, um café adoçado, uma mordida daquele sanduíche que sobrou. Então o corpo passa o dia inteiro recebendo estímulos. Então para muita gente o primeiro passo é organizar 3 refeições principais, sem beliscar entre elas. Isso já muda muito a percepção de fome e saciedade. Aí depois você pode começar com um jejum fisiológico mais leve. Por exemplo, jantar mais cedo, 20 horas, e só voltar a comer na manhã seguinte, a partir das 8 da manhã. O ideal, 19 horas e só voltar a comer 7 horas. Para algumas pessoas, isso já é suficiente para melhorar a rotina, o sono, a digestão, o controle alimentar. Depois, se fizer sentido, você evolui para janelas maiores, como 14 horas, 16 horas. Sempre com segurança. Jejuns mais longos, especialmente acima disso, não devem ser feitos de forma impulsiva, nem como compensação por exagero, nem sem orientação quando existe com alguma condição clínica junto. Escolha o jejum que respeita a sua fome real. Tem gente que acorda sem fome e consegue atrasar o café da manhã com tranquilidade, isso não é jejum. Tem gente que acorda com muita fome e se pula o café da manhã, passa o dia inteiro descompensado e come demais à noite. Para essa pessoa, talvez faça mais sentido jantar mais cedo ou ajustar a refeição da noite e não necessariamente pular o café da manhã. O jejum não tem que brigar com seu corpo, ele deve organizar a sua rotina. E aqui está uma das informações mais importantes desse vídeo. Você emagrece pelo conjunto do que você faz, não apenas pelas horas em jejum. Se você faz jejum e depois quebra com pão, doce, excesso de carboidrato refinado, ultraprocessado e uma refeição enorme, o resultado não vem. Jejum não combina com compensação. O objetivo não é ficar horas sem comer para depois comer tudo que vem pela frente. O objetivo é melhorar a sua relação com a comida, reduzir os beliscos, controlar melhor a fome, montar refeições mais inteligentes. Se essa explicação já fez sentido para você, se inscreva no canal, porque aqui eu ensino emagrecimento, desinflamação e saúde metabólica sem modismo alimentar. Agora vamos para a preparação. No dia anterior ao jejum, não faça a despedida da comida. Nada de pensar, amanhã eu vou jejuar, então hoje eu vou comer tudo. Isso já começa errado. Faça uma alimentação normal, com comida de verdade. No jantar, jante mais cedo, com proteína, vegetais, boas gorduras e menos carboidratos refinados. É assim que você equilibra seu corpo. Pode ser frango com legume, ovos com salada, carne com vegetais, peixe com abobrinha, sopa com proteínas. O objetivo é chegar no jejum com saciedade, não com pico de açúcar e fome descontrolada poucas horas depois. Durante o jejum, a hidratação é indispensável. Você pode consumir água, água com gás, chá sem açúcar, café sem açúcar, se você tolera bem. Mas café não pode virar muleta. Se você só consegue jejuar tomando café o dia todo, tem algo errado. O chá pode ajudar na sensação de conforto, mas não deve ser adoçado. E cuidado com bebida zero adoçada, porque algumas pessoas elas aumentam a vontade de doce e fome. O jejum tem que ser simples. Agora um detalhe que muita gente ignora aqui. Não deixe para tomar quase toda a sua água à noite. Isso pode atrapalhar o seu sono. Vai você acordar de madrugada, vendo no banheiro. Isso prejudica justamente uma das partes mais importantes do emagrecimento, que é dormir bem. Então, sono ruim aumenta a fome, piora a vontade de doce, desregula o hormônio e reduz a sua capacidade de tomar decisões no dia seguinte. Então, hidratação ao longo do dia. Jejum sem hidratação vira um sofrimento desnecessário. E sobre exercício físico? No início vai com calma.
caminhada leve, bicicleta, uma atividade moderada ali na musculação, principalmente aquela pessoa que já está bem adaptada ao jejum, tudo bem? Mas treino intenso em jejum, para quem está começando, pode ser uma péssima ideia. Musculação é fundamental para preservar massa magra, mas o treino mais pesado pode ser melhor nos períodos que você estiver fazendo alimentação, especialmente para quem já sente fraqueza no jejum. O objetivo é você emagrecer preservando músculo, não perder energia, massa magra, disposição. Agora vamos falar dos sinais de alerta. Se durante o jejum você sente tontura forte, fraqueza intensa, tremor, confusão, sensação de desmaio, palpitação ou mal-estar, interrompa e reavalie. Jejum não é prova de resistência, não é desafio de internet, não é para testar limite. É uma ferramenta metabólica. E ferramenta tem que ser usada no contexto certo. Quem não deve fazer jejum intermitente sem avaliação? Crianças, adolescentes em fase de crescimento, gestante, mulher amamentando, pessoas muito magras, pessoas com histórico pessoal familiar de transtornos alimentares, pessoas com compulsão alimentar ativa, pessoas com diabetes e uso de medicamentos que podem causar hipoglicemia. As pessoas que usam remédios que precisam ser tomados com comida, pessoas com doenças crônicas descompensadas, ou qualquer pessoa que perceba pior emocional importante com restrição de horário. Então, nesses casos, não é sobre força de vontade, é sobre segurança. Agora vamos para um dos maiores erros. Quebrar o jejum do jeito errado. A quebra do jejum tem que ser gentil. Nada de sair de 16 horas e vai comer direto um prato gigante cheio de açúcar, massa, bebida alcoólica ou ultraprocessado, de jeito nenhum. Isso pode causar realmente dor abdominal, compulsão e uma resposta glicêmica péssima. O ideal é comer com calma, mastigar bem, escolher alimentos que tragam saciedade, proteínas e boas gorduras são grandes aliadas. Então você pode quebrar o jejum com ovos, com frango, com peixe, com carne, com uma pequena salada com azeite, vegetais cozidos, castanhas, uma refeição equilibrada. O segredo é você não transformar a janela alimentar em uma janela de descontrole. Jejum não é ficar sem comer, é aprender a reconhecer a fome real. Muitas vezes a pessoa acha que está com fome, mas é ansiedade, é sede, é hábito, é tédio, é vontade de mastigar. A fome vem em ondas, ela cresce, incomoda e depois pode reduzir. Quando você aprende a observar isso, ganha autonomia sobre o corpo. Sobre o seu próprio corpo, você vai ver. Você vai aprender a diferenciar a fome real de impulso e saber o momento certo de comer. Agora, para o jejum funcionar melhor, a alimentação na janela tem que ser anti-inflamatória. Retire ou reduza açúcar refinado, farinhas, ultraprocessados, óleos ruins, óleo de soja, de canola, de girassol, nada disso presta. Bebida alcoólica, excesso de industrializado, nada disso presta. Inclua proteína de verdade, boas gorduras, carboidratos naturais quando fizer sentido, como inhame, aipim, batata doce, frutas, alimento de verdade. O jejum não corrige uma alimentação ruim, ele potencializa uma rotina bem feita. Por isso, se você jejua, mas você come mal na janela, você está usando a ferramenta pela metade. E foi exatamente por isso que eu criei o meu curso de jejum. Lá dentro eu organizo tudo isso para você, meu programa Emagrecer Certo. Você não precisa ficar perdida tentando montar sua dieta sozinha, você tem cardápio, módulo de alimentação, de sono e todo passo a passo para você fazer um jejum de qualidade, justamente para ajudar o seu corpo sair dessa inflamação com uma forma estruturada. Porque não adianta você saber que jejum pode ajudar se você não sabe o que comer antes, o que comer depois, como montar o prato, como lidar com a fome, como organizar a rotina, como melhorar o sono. Então o link está na descrição desse vídeo para você conhecer melhor o programa. Então, resumindo, jejum intermitente pode ser uma boa estratégia para muitas pessoas, mas ele também não é obrigatório, não é um milagre, ele só ajuda muito. Comece organizando as refeições, reduzindo os beliscos e fazendo um jejum primeiro fisiológico de 12 horas. Se fizer sentido, avance com cuidado. Durante o jejum, use água, água com gás, chá sem açúcar, café sem açúcar. Não use jejum para compensar exagero, não quebre o jejum com doce, com álcool, refeições enormes. Priorize proteínas, boas gorduras, vegetais, comida de verdade. Respeite o sinal do seu corpo. Agora me conta nos comentários. Você já tentou fazer jejum intermitente? O mais difícil para você é começar, controlar a fome, não beliscar ou quebrar o jejum do jeito certo. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe com alguém que está tentando emagrecer sem estratégia e se inscreva no meu canal para você aprender saúde metabólica, desinflamação e emagrecimento de uma forma prática e segura. Eu fico muito feliz em ter você aqui comigo nessa jornada. E nessa primeira aula eu quero te mostrar passo a passo como acessar a nossa plataforma e como deixar tudo pronto para você começar a ir com o pé direito. Para acessar minha plataforma exclusiva é muito simples. Basta você clicar no link que está aqui logo abaixo desse vídeo. Esse link vai levar você direto para a página de login. Assim que você abrir a plataforma, vai aparecer uma tela pedindo o seu e-mail e a sua senha. No campo de e-mail, você vai colocar o mesmo e-mail que você usou na hora da compra. No campo da senha, você vai digitar bem-vinda, tudo junto, em letras minúsculas. Essa é a sua senha de primeiro acesso, combinado? Ela serve só para você entrar pela primeira vez. Pronto, assim que você entrar, você vai ver que todo o conteúdo já está liberado para você assistir no seu ritmo, da forma que for melhor para você. Mas calma,
Antes de você começar a assistir as aulas, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Antes de qualquer coisa, eu quero que você vá até o canto superior direito da tela e clique no seu perfil. Lá dentro, você vai encontrar a opção de alterar a senha. Esse passo é de extrema importância, porque a senha bem-vinda é só temporária. Você precisa trocar e usar uma senha sua, pessoal, que só você saiba. Assim você garante que você não vai perder o seu acesso e que a sua conta fica protegida. Uma dica: escolha uma senha fácil de lembrar, mais difícil de alguém adivinhar. E se quiser, anote um lugar seguro. Pronto, com a sua senha já atualizada, agora sim você está oficialmente. Eu te convido a já começar pela próxima aula, onde a gente vai dar o primeiro passo dessa transformação juntas. Qualquer dúvida no acesso, é só falar com o nosso suporte. Estamos aqui para te ajudar.